eu visualizei aquele momento, eu falei assim, poxa, agora acabou Cãibra, acabou, eu tenho que dar o máximo de mim aqui para poder honrar minha cidade, honrar meu treinador, tenho que honrar meus amigos. Se lembre que isso está fazendo um sentido enorme para todo mundo que ficou. Para cada criança da escola, para cada corredor de Paraty, para sua esposa, para os seus filhos, para o projeto, para os outros caiçaras que estão se preparando para a próxima etapa. Isso faz um sentido enorme para todo mundo. E o Adenilson viveu ali a caverna do sucesso dele e voltou como a Fênix, animado, esplendoroso. Então essa é a dualidade de físico e emocional que a gente lidou e fomos bem-sucedidos. Olá, boa tarde. Eu sou o Ailton Zulu e esse é o Na Montanha, o seu podcast by UTMB, um oferecimento de Etap Beer, a sua cerveja sem álcool. Bem, eu estou recebendo aqui hoje duas personalidades muito importantes de Paraty e do Brasil. Aqui do meu lado direito está o Adenilson, que participou do projeto Um Caiçara em Chamonix. E lá na ponta está o treinador, o Emílio, que preparou essa fera para estar nos representando na França. Para quem não sabe, né, a UTMB Mont Blanc é a meca ali onde todos os atletas de montanha querem estar. E nós tivemos lá a felicidade de ter, nesse projeto idealizado por Rafael Miranda, um grande legado da Paraty Brasil by UTMB. Eu vou começar com você, sejam bem-vindos, Emílio e Adenilson. Vou começar com você, Emílio. Conta pra gente como que foi a preparação dessa fera aqui. Boa tarde, Zulu. Obrigado pela oportunidade que é dada ao projeto. A preparação dessa fera contempla um histórico de um atleta tarimbado, um atleta experiente, corre há mais de 30 anos. Corria basicamente corrida rústica, que é um conceito que a gente, assim, não é um conceito que a gente conhece muito, que é a corrida que contempla o asfalto, a terra, o paralelepípedo, algum pouquinho de subida e descida, né? Então, com muita experiência nessa realidade da corrida rústica e com algumas provas que aconteceram aqui em Paraty, precedendo a UTMB, mas principalmente com a UTMB, já com um nível de exigência bem maior, transformar o Adenilson num atleta de corrida de montanha, partindo da corrida rústica, e um ultramaratonista a partir de um atleta de meio fundo, que ele corria entre 10 e 20 quilômetros, a maioria das suas provas, os melhores resultados. Esse foi o desafio e o desafio de a gente estar gestando um projeto que está começando, engatinhando, e provou-se com mais assertividade do que tropeços. Então esses foram os desafios que a gente enfrentou para começar a olhar para o processo de treinamento de Adenilson. Muito bom. Adenilson, seja bem-vindo. Parabéns pela sua jornada. Para quem não sabe, ele correu o OCC. São aproximadamente 58 quilômetros lá na França esse ano. Foi muito bem. Mas eu queria saber como que foi a sua reação quando você soube que você foi selecionado dentro do projeto Caiçara. Boa tarde a todos. Grato mais uma vez a essa cidade, né, aos meus amigos, aqueles que torcem por mim. Muito grato. No momento, né, da premiação, o colega Juliano, que me inseriu no projeto, quando o Rafael Miranda anunciou, a primeira reação minha foi de ir ao encontro do Juliano, né? Foi ele que me indicou, né? A minha emoção ali, eu
não conseguia falar nada, eu abracei ele, vamos dizer assim, para disfarçar um pouco o choro, né? Eu abracei ele, fiquei um tempo ali abraçado com ele, né, agradecendo a ele, né, que ele foi importante naquele momento, né? Assim como outros são importantes, né, na minha jornada, né, tanto de corrida de rua e agora na corrida de montanha. Foi assim, como diz o Rafael mesmo, extraordinário, né? Foi extraordinário, né? Eu já tinha corrido uma prova anterior ao TMB de Paraty. Eu estava disputando um circuito de montanha em Taubaté. Então eu passei uma semana só trotando com a minha esposa e vim para o TMB. E falei assim, hoje eu tenho que dar tudo de mim, porque eu estou em casa. Muito bom. Zulu, reza a lenda que o Adenilson já estava em casa quando mandaram avisar. Ô Adenilson, volta aí que parece que você pegou um pódio. Foi? Foi. Eu já estava almoçando na casa da minha mãe, aí o amigo Chico ligou para mim e falou assim, cara, você é o quarto geral. Eu falei assim, não, eu contei, eu sou o oitavo. Não, cara, você é o quarto geral. Aí ele mandou a foto para mim, né? Aí eu, rapidinho, terminei meu almoço e vim para a praça. Também só saí daqui depois de receber o prêmio. Muito bom. Denilson, você tem noção que a prova que você participou lá na França é o sonho de todo corredor de montanha aqui do Brasil? Como que você se sentiu ali contemplado e realizando o sonho de dezenas, centenas e milhares de corredores de montanha do Brasil? Olha, como é o projeto, né, facilita mais o Caiçara, mas assim, eu vejo por aí, quando eu passo aqui nas galerias, os atletas comentando que é um sonho de estar lá. Esse é meu sonho de estar lá. Acho que foi o Celinho que vai correr o 110. Eu estava vendo lá um vídeo dele, ele falando, é um sonho de estar na França, né? Então, assim, se o cara almeja o sonho, ele tem que batalhar. A gente sabe que é duro. Eu falei lá na França, né, que é um lugar espetacular, lindo demais, né? Paraty é lindo também, espetacular, lindo demais. Mas as trilhas, elas são traiçoeiras, né? Elas nos traem, né? Então, assim, é diferente para a gente, por exemplo, eu aqui é 5 metros ao nível do mar. Você imagina você ir para um lugar alto e correr, né? A alimentação diferente, os horários diferentes, então a altimetria diferente, a altitude. Então eu falo que é difícil para o brasileiro. Nem falei para o paratiense, falei para o brasileiro em si, né? Para a gente é difícil. A gente tem que sair daqui para ir para algum lugar, treinar a altimetria para poder ir para lá, porque senão fica difícil. Muito bem. Emílio, quais foram os grandes desafios quando você estava preparando o Adenilson para essa grande conquista que ele teve dentro do projeto Um Caiçara em Chamonix? Eu moro em Vila Velha, no Espírito Santo. Então a gente tinha um lapso para atravessar, que era eu conhecer pessoalmente a Adenilson para começar esse processo. E eu vim aqui passar uma semana em Paraty, a gente se encontrou algumas vezes, a gente saiu para correr, ele me contou coisas que as pessoas não sabiam, até do projeto, e a gente foi se conhecendo. Então, o primeiro desafio é ser professor, também treinador. O primeiro desafio é a gente perceber a realidade do outro. Então, esse é o primeiro desafio. Eu rompi ele vindo aqui, estando, conhecendo, vendo o potencial dele. O segundo desafio foi respeitar aquele indivíduo que eu encontrei. Seus valores,
seus costumes, seu histórico, sua segurança, daquilo que ele é seguro na corrida que ele tinha, ferramenta, corrida, né? E respeitar a realidade do Adenilson para então começar a propor dentro da minha experiência de treinamento, dentro dos meus recursos, das minhas ferramentas, propor alguma coisa que não fosse ferir os valores, a segurança que ele tem. E a gente conseguiu, paulatinamente, ir implementando, não fizemos revoluções, peguei o coração do treino que ele fazia e fui floreando, complementando, e assim a gente foi andando passos largos. O Adenilson nunca teve um treino que ele perdeu por cansaço, não teve excesso de fadiga nessa transição, não teve dor muscular advindo de corrida. Então a gente fez um processo muito seguro e muito baseado na possibilidade real do Adenilson. Muito bem. Adenilson, você também é professor, participa de projeto aqui em Paraty. Conta pra gente como que é a sua rotina e como que foi a sua preparação ali, a demanda de treinamento durante todo esse período. Eu costumo dizer que eu sou dedicado, né? Quando me impõe um desafio, eu procuro cumprir o desafio que é me proposto, né? O meu dia a dia é a escola, que é o trabalho, né? É a minha família, né? E assim, tenho que me organizar, né? E a maneira de eu me organizar é a parede da cozinha da minha casa. Então, ali eu coloco os treinos, né? Porque eu consigo apagar. Então, eu coloco, escrevo os treinos, né? O dia que eu sei que vai ser cheio o meu dia, eu acordo mais cedo para treinar, né? Acordo mais cedo para cumprir o treinamento. E o dia que eu sou pego de surpresa no trabalho, nos afazeres, eu procuro fazer aquilo depois que acaba todo o meu dia a dia, né? Aí eu vou cumprir a minha tabela, né? A minha planilha. Legal. Ô Adenilson, mais difícil essa preparação ou correr atrás dos trigêmeos? Cara, a família é uma coisa assim. A família é incrível, ela na vida da gente, mas o dia a dia, o trabalho, você correr atrás para sustentar uma família numa cidade turística, né? Que a renda não se iguala o que você gasta, é difícil. É difícil você manter uma boa alimentação, é difícil você ter um bom tênis, é difícil você ter o seu equipamento, né? Correr atrás dos trigêmeos, eu creio que é mais fácil, né? Os trigêmeos, eles me dão alegria, porque quando eu preciso ganhar força, eu já me achego a ele, né? E então a minha felicidade é tão grande que eu esqueço qualquer coisa. Qual o nome das feras? Eu vou pelo nascimento. Daniel, Samuel e Miguel. Do nome Teve um dia que eu sentei no sofá com os três brincando, né? Quando eu observei, eu já tinha dormido umas 2 horas, né? O dia a dia, o treinamento, a escola, e voltar para casa, aquele dia acho que acumulou tanta coisa que eu brincando com eles eu apaguei. Olhando ali o seu roteiro, sua história, foi a sua primeira viagem de avião mesmo? Foi. Eu estava acostumado a viajar por perto, né? Viajar só aqui por perto. A minha vida de corredor foi basicamente o Rio e São Paulo. Minha vida de corredor foi essa, foi Rio e São Paulo. Almejava um dia ir aqui, correr uma corrida aqui na Argentina, Uruguai, mais próximo.
o mais próximo do Brasil possível. Isso eu almejava. O avião, se eu subir no telhado, eu já tenho medo de altura, já dá né? Aquela medaço assim, né? Parece que não é aquele monstro que as pessoas falam, né? Quando eu entrei num avião em São Paulo, me parece que aquele avião subiu numa tranquilidade que eu nem percebi. E lá dentro também, né, eu olhava pela janelinha, só via nuvem. Não via mais nada a não ser nuvem. Então me tranquilizou. Então eu, assim, naquele momento eu falei, andei de avião, acho que mais nada me assusta. Muito bom. Emílio, qual foi a evolução do Adenilson ao longo do projeto? Quais aspectos você considera que ele mais se desenvolveu? A gente conversou sobre as perguntas, né? Eu acredito que foi o nível de profundidade que ele conseguiu mergulhar na realidade de estar indo para a França correr o TMB. Quando a gente começou, e eu conversei a primeira vez com ele, parecia uma coisa muito fantástica, uma coisa muito... Sabe? Tinha um peso de uma distância de... E à medida que o treino foi passando, eu fui percebendo que o Adenilson foi mergulhando no sonho, foi se apoderando pelas conversas, pelas coisas que ele falava, que ele foi assumindo isso, tomando posse dessa realidade que era vou correr na França. E eu tenho algumas pequenas observações que a gente faz com o atleta, com a personalidade que está lidando. E eu sei que os atletas aqui gostam muito de treinar circuito, né, um circuito aberto. Que é você sai de um lugar, passa... O dia que o Adenilson tinha um treino livre, lá, 5 horas, o Adenilson fez no Curisco, subindo e descendo a montanha do Curisco, eu mandei uma mensagem para o Rafael, falei assim, o cara sentou no foguete. Agora ele está completamente imbuído, independente da necessidade que o levou. Ele foi lá e fez uma coisa que é fora da característica que a gente conhece. Então ali ele sentou no foguete e falou assim, e ele falou, tá com algum receio? O Rafael Miranda falando comigo. Eu falei assim, nenhum, ele vai fechar. E aí a gente começou a olhar, assim, numericamente, o que ele estava produzindo. E a gente sonhou que o Adenilson, eu, Rafael, Miranda e Rafael Campos, a gente em conversa privada, a gente sonhou que o Adenilson poderia, num grande dia, fazer o 10º lugar da sua categoria. A gente estudou todo mundo, 3 anos, os tempos, as parciais, como que é, primeiro vai devagar no começo, atropela no final, o 5º atropelou no começo, morreu, e a gente foi, vamos, 10º lugar, vai ser um negócio bacana. E acompanhando a corrida, acompanhando a semana, o Adenilson foi lá, sempre teve entre os 10 primeiros, chegou até em 4º. E fechou em 5º. Né? Então, legal. Esse é o nível do mergulho que ele deu, do comprometimento. E tem uma outra coisa que eu falei com o Adenilson e falei com o Rafael, que é o seguinte, a gente correr ele sabe, fazer pódio ele sabe, a alegria de ter um bom resultado ele sabe, a gente só precisa manter as condições dele poder correr, desenvolver e se sentir bem durante a corrida. E foi isso que a gente buscou nesse processo. Legal. Sensacional, hein, Adenilson? Adenilson, você consegue contar aqui para quem está nos assistindo ao vivo aqui na UTMB Paraty e também para as pessoas que irão nos assistir depois, a cada quilômetro que avançava lá em Chamonix,
qual filme passava na sua cabeça? Quando a gente chegou lá na cidade, eu estava com a bandeira de Paraty, o Rafael também estava com uma. Aí o Rafael, a bandeira está aqui. Eu falei assim, não, eu quero a minha. Então aquele momento ali, quando a gente chegou na cidade, abraçar o Rafael Campos, abraçar o Neto, o meu amigo que está lá, o Abreu, abraçar o Miranda, essa é a minha alegria, né? É porque eu fui criado numa cidade que a maior maneira de você cumprimentar uma pessoa é um abraço bem forte, né? E ele sabe disso. Toda vez que eu chego perto deles, já vou abraçando. Eles vêm com a mão, eles me dão a mão, eu dou um abraço, né? E eu comecei a abraçar eles, olhar todo aquele momento ali, os pessoal que estavam por ali, né? Aí ele falou, aí já entrou o primeiro grupo que ia largar, que era o grupo A. Eu continuei ali com a bandeira na perna, a do Brasil, a de Paraty, né? Tirei uma foto, olhei para mim mesmo, né? Tava com uma cara de sono, uma cara de cansado. Falei assim, poxa, é esse cara que vai correr mesmo? Aí eu fiquei olhando, aí eu comecei a olhar para o campus, né? Falei assim, puxa, você saiu da sua cidade dizendo que você ia dar o melhor de você. Tem um monte de pessoa te esperando na sua cidade, seus alunos. Todas essas coisas foram passando na minha cabeça. As pessoas que lá eu encontrei também, né, os que são chamados corredores de elite, né? Eu fui conhecendo e fui falando para eles, ó, vocês também eu vou carregar no meu coração. Na hora que eu sentir a maior dificuldade, eu vou lembrar de vocês, né? E o que eu falei, eu cumpri, né? Na hora que eu passei momentos difíceis, eu comecei a lembrar da minha cidade, comecei a lembrar da minha família, dos meus amigos, né? Até o momento que eu atravessei os 40K e as duas pernas ameaçou dar cãibra, eu falei assim, puxa, eu tenho que mudar a estratégia, eu tenho que caminhar, porque eu tenho que atravessar aquele pórtico lá, tenho que atravessar a linha de chegada, porque eu fiz uma promessa, eu tenho que cumprir essa promessa. E as coisas iam passando na cabeça, aí eu tirei o celular do bolso, na hora da minha caminhada, aí eu comecei a filmar, falar, né, ó, eu estou aqui, esse momento já está difícil para mim, vou na minha caminhada para poder terminar essa prova, vou andando, a hora que eu tiver de sentar, eu vou sentar. Sentava, me hidratava, comia o que tinha na mochila, o que estava no bolso. E fui... A minha cabeça, naquele momento, era isso. Era família, os amigos, alunos, as pessoas que eu conversei, as pessoas que me deram conselho lá em Chamonix. Denilson, faz isso, vai assim. Cara, você tem que estar bem. Não tenha pressa, curte a prova. E foi isso que foi passando pela cabeça. Muito até bom. terminar a prova. Muito bom. Tinha um pessoal lá do Que Tal Correr, né? Te acompanhando da filmagem lá. Isso também foi legal, né? Foi muito bom. Quando eu cheguei num pedaço lá do percurso que eu já conhecia, que a gente tinha passado, né? Eu, o Rafael Campos, o Miranda, quando eu conheci que eu visualizei aquele momento, eu falei assim, poxa, agora acabou cãibra, acabou, eu tenho que dar o máximo de mim aqui para poder honrar minha cidade, honrar meu treinador, né? Naquele momento veio o Emílio na mente, eu falei assim, eu tenho que honrar meu treinador, eu tenho que honrar minha cidade, eu tenho que honrar meus alunos, eu tenho que honrar meus amigos. Como eu sabia que faltavam uns 4,5 km, né? Eu falei assim, agora pode chegar andando, engateando, mas eu vou dar o meu melhor aqui, né? E esse restante de 4,5 km aí, ou 3,5 km, eu dei, né, tudo de mim. Muito bem. Emílio, a gente sempre fala do aspecto físico quando vai fazer uma preparação.
por uma grande prova, né? Mas a gente não pode esquecer que o aspecto mental, ele tem uma importância tão grande quanto o aspecto físico, porque ele envolve o nosso dia a dia, a nossa rotina, a nossa família, e nem sempre a cabeça está boa para correr. Como você, como treinador, conseguiu lidar com esses momentos que todos passam por isso, altos e baixos? Como que você conseguiu lidar na preparação do Adenilson? Quando a gente vive uma dualidade, corpo e emoção. Quando eu costumo falar em preparações para atletas, que você precisa ter um elevado nível de capacidade física, mas que seja compatível com sua capacidade emocional, com a sua capacidade racional. Porque quando um decresce, o outro tende a diminuir também. Toda vez que alguém tropeça no emocional, a gente coloca uma chave física, que ele já domina, para que ele se sinta seguro. E aí você devolve o emocional para o lugar. E assim a gente também desenvolve inteligência emocional em atleta, quando você eleva a requisição física, a requisição emocional vai acompanhar e vai desenvolver, né? Esse é um dos grandes trunfos da atividade física, do treinamento, quando a gente fala em apoio emocional, em evolução, né? E a gente tinha um case aqui que era uma questão que era muito importante. Porque o Adenilson, ele tinha um desejo, posso contar, né? Pode. O Adenilson tinha o desejo de prestigiar o núcleo familiar dele e levar a esposa para a França. Só que a gente tinha restrições de orçamento, restrições de acomodação. E a gente não conseguiria atender essa requisição do Adenilson. E sabendo que era um esteio muito importante, a Jane, a companheira, ele investe para que ela se movimente, para que ela está começando a correr, está se desenvolvendo na corrida, ele treina com ela, é a companheira, né? E a gente precisava lidar com sempre com a iminência desse vazio que ia acontecer. Então, sempre reforçando, Adenilson, o treino tá bom, Adenilson, você está desenvolvendo, Adenilson, vamos fazer um treino esse final de semana, vai ser assim, assim, altimetria. O Adenilson foi se reforçando, né? E isso culminou de uma maneira também, que é uma dicotomia, que o extremo de euforia do Adenilson, ao concluir, colocou ele num ponto de solitude após a chegada, não é, Adenilson? E nosso staff falou comigo, professor, o Adenilson está quieto, o Adenilson está triste. Você acha que está acontecendo alguma coisa? Eu falei assim, vou conversar com o Adenilson. E eu mandei mensagem para o Adenilson, lembrando de tudo aquilo que ele fez na preparação, de tudo aquilo que ele desenvolveu, mas que também era natural que ali ele estivesse sozinho, num lugar sozinho, porque ali ele não tinha o abraço que o completa, ali ele não tinha o ambiente que faz sentido para ele, ali ele não tinha as pessoas que ele está acostumado a encontrar, a desabafar, a exprimir sua alegria. E ele falou assim, você tem todo o direito, você tem o seu momento de viver isso, mas se lembre que isso está fazendo um sentido enorme para todo mundo que ficou. Para cada criança da escola, para cada corredor de Paraty, para a sua esposa, para os seus filhos, para o projeto, para os outros caiçaras que estão se preparando para a próxima etapa. Isso faz um sentido enorme para todo mundo. E o Adenilson viveu ali a caverna do sucesso dele e voltou como a fênix, animado, esplendoroso. O Adenilson é diferente.
o Adenilson que voltou da França, ele está muito alegre, está muito falante, está com muita vontade de correr. Então, essa é a dualidade de físico e emocional que a gente lidou e fomos bem-sucedidos. Muito bem. A hora tá voando, né? Teria mais umas 20, 30 perguntas aí para vocês. Adenilson, para a gente finalizar isso aqui, qual que foi o ponto alto, assim, aquele ponto de maior alegria durante toda essa sua jornada, durante toda a sua carreira? Vou colocar toda a sua carreira aí de 3 décadas. Qual que foi o momento, assim, que você falou, uau, esse momento aqui, eu acho que foi o melhor momento que eu vivi e espero repetir por outras vezes. Chamonix foi especial, né? Chamonix foi especial. Eu tenho momentos, né, bem especiais também durante esses 30 anos, né? Eu jogava bola, né? Jogava bola numa festividade da comunidade. Com meus 14 anos eu fiz a minha primeira corrida, né? Até hoje eu tenho um troféu, né? Eu estava com 14 anos, lembro de todo aquele momento. Eu lembro que era 3 voltas num campo, né? E a última volta eu ainda era o segundo e faltava uns 50 metros para terminar a prova. E é aquela prova de garoto que o outro fica cortando na frente. Então, naquele momento eu consegui ultrapassar o rapaz, o menino, e ganhar a corrida. Depois eu passei um tempo só jogando bola. E o retorno foi quando eu estava com 18 anos. Eu fui correr uma corrida importante da cidade, que se chamava Meia de Paraty. Largava no Patrimônio, que é uma comunidade perto de Trindade, chegando aqui na cidade. Fui o segundo na faixa. Aí um rapaz chegou perto de mim e falou assim: você quer correr em Angra? Eu te levo. Eu te levo você para Angra. Se você quiser correr comigo em Angra, eu te levo para Angra. Eu disse, vou correr em Angra também. Isso era a semana seguinte da que tinha acontecido aqui. Eu fui, cheguei lá novamente, corri, e eu já fui o primeiro da minha faixa. Por quê? Eu já logo observei o rapaz que chegou na minha frente, e quando eu cheguei lá também eu tive uma dificuldade. Quando eu cheguei, eu vi que encostou um ônibus da equipe do Flamengo e um ônibus da equipe do Vasco. E desceu um monte de garoto daquele ônibus, aqueles 2 ônibus. Eu falei assim, puxa vida, o que eu vim fazer aqui? Mas mesmo assim, como eu conheci o rapaz que me ganhou aqui, eu acabei ficando em primeiro da faixa. E aí começou a minha história. A minha história começou com Domingos Ulisses de Oliveira, que é o cara mais antigo corredor da cidade, né? A minha história começou aí com ele e não parei mais, né? Aí a corrida de rua começou a ser o esporte preferido na minha vida, né? Aí deu continuidade com essa mudança agora de ser um corredor de rua para ser um corredor de montanha. Aí entra outras pessoas aí, né? Amigos, torcedores, né? E agora o Emílio, que entrou na minha história também, grande. Eu falo que ele é um grande treinador, ele fala assim, não. Eu falo que ele é um grande treinador, o cara que chegou, conversou, absorveu tudo, né, como ele mesmo fala. Foi uma coisa que eu observei nele também. Eu fiz comentário com outras pessoas, falei assim, pô, o cara falou comigo num dia, uma semana depois ele esteve aqui, conversou, absorveu tudo, né, que tinha que absorver, e depois me mandou o treino, né?
Isso deixou a gente seguro, deixa seguro, né? Os altos e baixos vão, a qualquer um, vão acontecer, né? Mas assim, por ser um cara experiente na corrida, eu falo que eu dividi a minha vida em caixinhas, né? Como se faz no computador, abre os seus arquivos, e comecei a dividir as coisas: escola, família, treinamento. Então aqui vai ficar a escola, aqui vai ficar a família e aqui vai ficar o treinamento, né? Aí, na escola você tem que ser dedicado, não colocar a família, não colocar a corrida. Em casa você tem que ser dedicado, não colocar a escola e não colocar o treinamento. Na planilha, no treinamento, você tem que colocar o treinamento, não colocar a família e não colocar a escola. E assim eu fiz até chegar a Chamonix. Muito bom. Senhoras e senhores, tivemos aqui com o Adenilson, um caiçara em Chamonix, com o Emílio, seu treinador. Agora eu convido todos vocês a assistirem o documentário feito pela equipe aí do Que Tal Correr, que esteve também em Chamonix. Um documentário muito especial de um cara sensacional, com uma história e com a cara do Brasil. Aquele que as dificuldades não deixaram ele desistir de um sonho. Eu tenho certeza que em vários momentos talvez ele imaginou que não daria certo, mas ele esteve no local onde todo sonho está, que é na UTMB Mont Blanc, correndo 58 quilômetros, e não somente representando Paraty, mas representando todos os brasileiros. O que eu digo a vocês é que se tiverem um sonho, sonhe e realize com muito trabalho e com muita fé. Adenilson, muito obrigado pela Posso dar mais uma palavrinha? Claro, vamos lá. Eu gostaria de agradecer lá a escola, as meninas da cozinha, né? Que elas fizeram uma homenagem para mim. Me pegaram de surpresa no dia 7 de setembro, né? Tá aí. Elas fizeram esse banner, fizeram eu carregar no dia 7 de setembro, né? Eu e a minha esposa, né? Fizeram uma camisa com a bandeira do Brasil, as fotos tiradas lá pelo meu amigo Abreu, né? Tá aí. Mostra pro pessoal lá, isso. Essa foi a homenagem das merendeiras da minha escola. Homenagem no dia 7 de setembro. Muito bom. Parabéns, parabéns pela sua história, pela sua jornada. Um orgulho imenso, cara, de você. Você não tem noção de todos que fizeram parte do seu projeto. Rafael Miranda, com um coração enorme, tendo esse legado na Paraty Brasil. Agora eu vou pedir para o Miguel soltar esse documentário tão esperado aqui. Vamos desfrutar. Eu quero agradecer a Etap Beer, a cerveja artesanal sem álcool, a realizadora desse podcast aqui na Baio TMB. Pessoal, muito obrigado. Fique com o documentário de Adenilson, um caiçara em Chamonix. Manda bala, Miguel.